pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Me acompanha nos slides. Parkour. Você já teve experiência com parkour? Já se machucou ao tentar algumas manobras? Observem essas manobras aqui. Vocês já tiveram alguma experiência relacionada ao parkour? Eu vou contar para vocês, gente, puxando da minha infância, até quando nós pulávamos os muros das vizinhas, né? Nós nem sabíamos, mas ali nós já estávamos praticando um pouquinho do parkour. Talvez não com esse nome, não com esse objetivo, mas nós utilizávamos ali do nosso corpo para tentar transpor esses muros dos vizinhos. Vocês já realizaram alguma vez, já fizeram essa travessura alguma vez? Ou mesmo já praticaram o parkour de uma forma estruturada enquanto atividade física? Quais que são os objetivos, então, quando nós falamos do parkour? Conhecer os principais fundamentos, identificar as diferentes manobras do parkour, então são várias as manobras que nós podemos realizar para transpor esses objetos, esses obstáculos, saber quais os cuidados e benefícios gerados pela prática do parkour, que são imensos quando nós falamos de atividade física, controle corporal, então quais que são todos esses benefícios que a prática do parkour pode trazer para nós. O que é o parkour, então? Nada mais é do que um jeito diferente de escrever parcours, mas na verdade percurso em francês. Então parkour nada mais é do que um percurso. O objetivo, deslocar de um ponto ao outro de modo rápido e direto, sem desviar de obstáculos como muros, vãos ou carros. Então eu quero me deslocar muito rápido, sem desviar desses obstáculos. Eu tenho que transpor esses obstáculos sem dar a volta, sem desviar. E como que isso é realizado, então? Eu vou transpô-los com manobras que envolvem saltos, escaladas, usando apenas o próprio corpo. Então, os praticantes ali, eles utilizam de diversas manobras, com os saltos, rolamentos, escaladas, sempre utilizando apenas o corpo deles, transpondo esses obstáculos, nunca desviando, o mais rápido possível, o mais rápido que conseguirem. O espaço ideal é a paisagem urbana. Então, nós já falamos muito de várias práticas corporais de aventura, muitas delas realizadas na natureza. O parkour é um exemplo de uma prática corporal de aventura do meio urbano. Não que ela não possa ser realizada na natureza, mas o ideal, até mesmo por conta da sua criação ali, são os espaços urbanos. E quando que surgiu? Então surgiu na França, ali na década de 80, nos anos 80, e o pioneiro, no caso o criador, David Bell. Ele vinha de uma família de bombeiros e se inspirou em técnicas de salvamento e fugas de emergência. Então ele já vinha de uma família de bombeiros que estavam muito acostumados a utilizar técnicas, às vezes para salvar uma pessoa, para fugir de áreas com riscos ali de incêndio e outras situações. Então ele incorporou essas técnicas para criar essa atividade. Para não hesitar e cometer erros potencialmente fatais, o traçor precisa aprender a controlar o medo. Então, sempre importante controlar o medo, porque se você vai e você hesita, você para no meio da manobra. Se você parou no meio da manobra, você não vai ter a velocidade necessária para que você transponha aquele obstáculo. Então, sempre controlar o teu medo ali, considerar que você é capaz de transpor aquele obstáculo e não hesitar naquele momento. O preparo mental é tão importante quanto o físico. Isso quem falou foi Eduardo Bittencourt, do grupo Le Parkour Brasil, que foi fundado em 2004. Então, tão importante quanto eu ter o preparo físico, é eu ter o preparo mental para não desistir diante de um obstáculo ou para não hesitar. Porque às vezes eu hesito e mesmo assim eu tento transpor aquele obstáculo e naquele momento eu não vou conseguir, porque eu perdi toda a questão de força, velocidade que seria necessária. Esporte ou expressão corporal? O que nós podemos considerar o parkour? Não há um consenso sobre se o parkour é um esporte ou uma forma de expressão corporal. As manobras utilizam técnicas da ginástica olímpica e de artes marciais,
mas não existe nenhuma pontuação nem competição entre os tracers, que são os praticantes. Gente, o que é interessante com isso? Se nós pensarmos lá nas características, o que faz uma modalidade ser considerada esporte? Federações e confederações, regras, sistema de pontuação e de competições, e isso nesse momento não existe ainda, não todas essas características. Então, por mais que alguns possam dizer, mas é um esporte, hoje em dia nós consideramos o parkour muito mais uma expressão corporal e uma prática corporal de aventura urbana do que propriamente dito um esporte. Vamos para a nossa primeira atividade? Explique qual o objetivo do parkour e qual a sua relação com a educação física. Você já se aventurou no parkour? Eu vou dar um minutinho para vocês refletirem sobre isso e daqui a pouquinho nós voltamos a discutir essa resposta.
Voltamos, pessoal. Qual que é o objetivo do parkour, então? Conseguiram lembrar? Lembrem daquela questão de eu sair de um ponto ao outro, transpondo os obstáculos sem desviar. Para isso eu vou utilizar manobras, então, como saltos, rolamentos, escaladas, sempre pensando na questão de não desviar o obstáculo. Eu vou transpor esses obstáculos, combinado? Vocês já se aventuraram? Lembraram lá do começo da aula, quando eu perguntei, será que ninguém nunca aprontou a travessura de pular o muro da vizinha, sair correndo, saltar algum corrimão, que tem mesmo dentro de casa? Será que mesmo sem querer, vocês já não se aventuraram no parkour alguma vez? Ou dentro da escola, de uma forma mais estruturada, mais organizada, com alguns obstáculos mais fáceis de serem transpostos? Lembraram, gente? Anotem no caderno, socializem com seus colegas, deem exemplos de como vocês fizeram e socializando nós conseguimos aumentar esse repertório, não é mesmo? E com isso os colegas também vão ter outros exemplos de como praticar o parkour. E nós temos diversas manobras. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre as manobras do parkour. A primeira manobra é a escalada, tá? Como vocês podem visualizar aqui pela animação, então ela é feita em paredes e muros. O traçador deve ser ágil e atingir o obstáculo com o corpo em alta velocidade. Então vocês podem ver que ele vem correndo e na maior velocidade possível, ele usa um dos pés de uma boa altura para dar esse impulso na vertical. Um muro de 3 metros, por exemplo, pode ser escalado em 1 segundo, dependendo da habilidade, da agilidade ali do praticante. Então, ele consegue alcançar um muro de 3 metros em questão de 1, 2 segundos. A segunda manobra, o Big Jump. Então, trata-se de um salto dado de qualquer lugar muito alto. Nós também conseguimos observar pela animação aqui, o salto é dado de um lugar muito alto, né? A queda, para amortecer o impacto, deve ser seguida de uma cambalhota ou o uso das mãos como apoio. Cambalhota nada mais é do que o rolamento, não é mesmo, gente? Então, por isso a importância de saber cair, saber rolar, saber usar o apoio das mãos nessa queda, porque para esse tipo de manobra, ela é essencial para evitar problemas com lesões mais graves. Tic-tac, uma outra manobra. Então, nessa manobra, o traçador deve chutar um obstáculo para ganhar impulso suficiente e ultrapassar o outro que esteja em seu caminho. Então, vocês podem observar. Primeiro, ele apoia o pé na parede para ter o impulso e ultrapassar o obstáculo da frente. Geralmente é realizado em paredes, mas também pode ser feito em postes, lixeiras, árvores ou qualquer elemento que lhe dê apoio e o ajude a ganhar altura. Então, quando ele pega esse apoio na parede, é para ganhar altura e superar um obstáculo que está ainda mais alto. Outra manobra, então, é o salto de precisão, uma manobra que vai exigir muito controle. O praticante deve saltar de um ponto ao outro e ficar estático na aterrissagem. Então, observem a precisão. O praticante ele vai vir saltar de um ponto ao outro, permanecendo estático quando ele aterriza. Por quê? Porque ela acontece em lugares onde cair para frente ou para trás significa um tombo feio. Geralmente é treinado em obstáculos baixos para depois ser praticado em lugares mais perigosos. Então é o tipo de manobra que primeiro você tem que ter bastante controle, bastante consciência corporal. Num primeiro momento vai praticar em lugares mais baixos que não tragam prejuízos para a tua saúde se você cair, para só então, quando você dominar essa técnica de manobra, poder praticá-la em locais mais altos. Outra manobra, então, o cat leap, tá? Muitas vezes é usado quando o traçador deveria fazer um salto de precisão, mas a distância impede que ele chegue com os pés ao outro obstáculo. Então, a distância não permitiu ali que ele chegasse com os pés. Um dos pés bate primeiro na parede para absorver um pouco do impacto e uma das mãos é colocada em seguida. Então, não deu certo como salto de precisão, porque a distância não tinha como. Apoiou a perna e as mãos para depois finalizar o movimento.
Turn Vault consiste em saltar e manter-se segurando o obstáculo em questão. Para sua execução, é necessário passar por cima do obstáculo, girar o corpo enquanto volta para o apoio da barra. Então, é você usar a volta do seu corpo, né? Girar as mãos enquanto você usa a barra ali. Gente, desculpa, eu vou voltar num slide que eu acho que tinha passado. O rolamento, e ele é muito importante, porque é através da manobra do rolamento que ela consegue amortecer as quedas, evitando as lesões. Ela pode ser considerada, então, uma das manobras mais importantes para os iniciantes. Eu saber fazer esse rolamento para que eu evite me machucar. Revisando só o turn vault, que eu já tinha falado para vocês, então, sempre manter-se segurando o obstáculo e girando o corpo enquanto eu volto para o apoio da barra. Mais uma visualização do movimento, eu giro o corpo, eu troco a mão ali para continuar no apoio da barra. Vamos para a nossa segunda atividade? Com base nas definições das manobras que estudamos e analisamos a animação, qual manobra foi utilizada neste momento? Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem identificar a manobra. Olhem ali nas anotações de vocês. Qual que é essa manobra? E daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta.
Voltamos, pessoal. Então, qual é a manobra? Conseguiram lembrar? Lembraram de cabeça? Precisaram voltar nas anotações? Como que está a memória de vocês? Vamos conferir? Cat leap, lembram, gente? Quando o obstáculo é muito longo, então eu não consigo nessa distância fazer o salto de precisão. Um dos pés toca primeiro na parede para amortecer um pouco do impacto e uma das mãos é colocada em seguida, em questão de uma fração de segundos. Então, primeiro a perna amorteceu, coloca a mão, termina de subir no obstáculo. Lembraram dele, gente? Precisaram voltar nas anotações? É só uma das diversas manobras que nós conversamos, né? Talvez não a mais fácil, não a mais indicada para iniciantes, mas com o tempo, com o treino, todo mundo consegue realizar. Onde praticar o parkour? Sua prática mais comum deriva de sua criação, então, nas ruas. Foi aquilo que eu falei, o parkour foi criado no ambiente urbano, por isso ainda a prática mais comum até hoje é nesse ambiente urbano, nas ruas. Hoje em dia, existe uma modalidade indoor que está conquistando cada vez mais adeptos e é extremamente aconselhada. Essa modalidade indoor consiste no treino dentro de academias, que oferecem estrutura própria e com acompanhamento profissional. Então, gente, como é uma modalidade que começou a ser muito conhecida, acabou atraindo o interesse de várias pessoas, hoje em dia tem uma modalidade indoor que ela é oferecida dentro das academias, então para quem quer iniciar, né, ela é muito indicada e lá vão ter professores, instrutores capacitados, todo o equipamento de segurança necessário e vocês conseguem começar nessa modalidade, nessa atividade com toda a segurança possível. Aí, com o tempo, quando vocês já se sentirem seguros, confiantes, vocês podem partir para o espaço urbano e também praticar nas ruas. Alguns cuidados necessários durante a prática do parkour. Não saia pelas ruas realizando essas manobras. Elas parecem fáceis. E daí, às vezes, vocês observam e falam qualquer um faz. E resolvem sair por aí na rua tentando realizar essas manobras. Isso pode gerar lesões e prejuízos sérios à saúde de vocês. É necessário muito treinamento e técnica, então não é de um dia para o outro que vocês vão conseguir realizar essas lesões. Precisa sempre de muito treinamento. Procure sempre ajuda de profissionais para a sua prática. Todos os cuidados são extremamente necessários. Iniciação sempre com movimentos básicos e leves. Então, talvez um salto de precisão nas escadas seria um bom exemplo, né, de um movimento básico e leve ali, para depois eu aprender as técnicas mais avançadas. Lembrando também que o básico do básico é ter bastante domínio da técnica dos rolamentos, né, das cambalhotas, porque essa técnica vai ajudar muito nos momentos de queda. E sempre um profissional, gente. Sempre aprender, pedir ajuda de um profissional, alguém que tenha o conhecimento, o domínio dessa técnica para orientar vocês no início. Alguns benefícios, então, da prática do parkour: melhora da consciência corporal, superação dos limites individuais, melhora da coordenação motora, da autoestima, da flexibilidade do condicionamento físico, ajuda a desenvolver um bem-estar, além de um aumento da disciplina e, lógico, uma atividade divertida. Então, ela pode ser incorporada enquanto momento de lazer ali para a sua diversão. O que nós estudamos, então, hoje? Parkour. Manobras, o parkour tem algumas manobras, entre as manobras mais conhecidas, a escalada, big jump, tic-tac, salto de precisão, cat leap, king kong vault, rolamento e turn vault. Sua prática mais comum deriva de sua criação, que é nas ruas, mas hoje em dia também existem as modalidades indoor e em academias. É necessário muito treinamento e muita técnica. A iniciação deve ser com movimentos básicos e leves, talvez com saltos de precisão em escadas, ou até mesmo fortalecendo essas técnicas de rolamento. E aprecie os benefícios do parkour com cuidados e moderação. Então, sempre pensando o limite do teu corpo, o limite das tuas capacidades, das tuas habilidades e nunca forçando além do limite. Porque forçar além do limite do teu corpo pode te trazer alguma lesão e você vai acabar ficando muito tempo sem poder realizar essa prática.
Eu deixo para vocês aqui, então, algumas sugestões de vídeos onde vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre essa modalidade. As referências que nós utilizamos para se vocês tiverem curiosidade. E é isso, pessoal. Com isso, nós encerramos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.